Olá, boa noite a todos. Meu nome é Hébia, eu sou professora de biologia. Sejam todos bem-vindos ao Instituto Federal, é um grande prazer receber vocês. Eu estou aqui para fazer algumas considerações a respeito do conteúdo e todo o desenvolvimento metodológico da disciplina. Nossa disciplina, ela será ofertada inicialmente em modalidade à distância, né, regime de exercício domiciliar, o RED. Para isso, eu preciso que vocês se comprometam com o desenvolvimento do conteúdo, né? Se esforcem, façam a leitura do material que foi disponibilizado no Classroom, assistam os vídeos, façam os exercícios e participem das aulas síncronas, dos nossos encontros online. Serão 2 encontros online, dos conteúdos também. Para que vocês, uma abordagem hoje, mas eu conto com o empenho de cada um de vocês em fazer a leitura do material que está colocado lá. Sugiro, e aí é título de sugestão mesmo, tá? Quem tiver condições, que tem possibilidade de fazer impressão de todo o material e guardar como uma mochila, é muito interessante que isso seja feito. O material impresso vai possibilitar a vocês uma leitura mais cuidadosa, mais tranquila, aonde você possa fazer anotações, possa fazer lidas. Então, é muito interessante, quem tiver condições, faça a impressão do material e guarda como uma apostila. Outra orientação, e aí é uma orientação mesmo, um pedido que eu faço para vocês, é que vocês respondam as atividades no caderno, tá? Não faça no computador, no Word, e depois faça a impressão e coloque no caderno. Muito maior de aprender as coisas quando a gente escreve, né? Então, a gente tem algumas estratégias de aprendizagem, como leitura em voz alta, escrita, a visualização, vocês resolvam as atividades à mão no caderno. Sequência de conteúdo no caderno de vocês. A caneta, tudo bem? Por quê? Quando vocês enviarem as respostas para mim, vocês vão tirar fotos ou vão escanear as respostas. E o lápis, às vezes, não fica muito nítida a imagem, né? Não é muito visível a imagem, a escrita a lápis. Então, de preferência a caneta, tá bom? Porque melhor, a qualidade da imagem é muito melhor quando feita a caneta. A participação nas aulas síncronas também é um critério muito importante, tá? É um momento muito importante em que a gente vai se conhecer melhor, em que eu vou poder tirar as dúvidas, em que a gente vai, nós vamos nos conhecermos, né? Então, peço que vocês a participação nas aulas síncronas, elas serão avaliadas e será contabilizado como atitudinal, tudo bem? Quem não puder participar das nossas aulas online, por favor, procure a coordenação do curso, né, e faça uma justificativa
do porquê que não vai poder participar da aula, tá? Bom, as dúvidas poderão ser sanadas via WhatsApp da turma, então vocês podem me mandar mensagens via WhatsApp. Se for alguma coisa específica, vocês podem me mandar também no meu WhatsApp particular. Peço para que vocês mandem em horário de aula, né? Porque fica mais fácil da professora visualizar e responder. Tudo bem? Hoje eu quero fazer com vocês uma abordagem do nosso conteúdo, né? A gente fazer uma breve apresentação do nosso conteúdo. Então, só para que vocês possam entender do que se trata a biologia e o que nós vamos trabalhar nesse primeiro bimestre. Biologia, a palavra biologia, bio quer dizer vida, logia, estudo. Então, biologia, estudo da vida. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que diferencia um ser vivo de um ser não vivo? Né? Qual que é a diferença? Por que eu sei que um copo é um ser não vivo e a planta, a orquídea? O que faz com que a orquídea e eu sejamos considerados seres vivos? O copo, a borboleta que está na parede, o bebedouro e todas as outras coisas são considerados seres não vivos. Existem alguns critérios que a gente tem que observar para fazer essa classificação, tá? Primeiro critério para essa classificação é a presença de células, certo? Todos os seres vivos são formados por células. Olha que interessante. Uma árvore em pé ela é um ser vivo. A madeira que construiu a madeira que eu estou da posta aqui, aonde eu estou gravando essa aula, né, que foi construída a minha mesa, ela é um ser não vivo. Por quê? Porque a madeira era uma árvore que morreu, né? Perdeu as suas células. As suas células as suas células se deterioraram. E o que sobrou, que é o que nós conhecemos como madeira, é apenas a estrutura dessas células, que é a celulose, que compõe o esqueleto, digamos assim, da árvore, que é a celulose. Então, o primeiro critério para ser considerado ser vivo é que tem que ter célula. Outro critério para ser considerado um ser vivo é a composição química. Todos os seres vivos têm em sua composição a presença de compostos de carbono, ó, anota isso aí. Todos os seres vivos têm em sua composição química de oxigênio, de nitrogênio, de fósforo, digamos assim, átomos primordiais, principais na composição química das células e na composição química, consequentemente, de todos os seres vivos. Esses átomos, eles se aglomeram e formam moléculas, né? Átomo é o elemento químico sozinho, só o C do carbono
lá da tabela periódica que vocês aprenderam no 9º ano. Só o H do hidrogênio da tabela periódica. Então, isso é átomo. Quando eu tenho H2O, que é o símbolo da água, isso já é uma molécula. Tá? Então, esses átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, eles vão se organizar e formar diversos tipos de moléculas que vão formar os seres vivos. Outro princípio, outra característica típica dos seres vivos é a capacidade de reprodução. A capacidade de reprodução é uma coisa típica. A capacidade de respiração, tá? De digestão. Digestão, o que é o processo de digestão? É só comer? Não, não é o processo de comer, de engolir, né? Por exemplo, as plantas absorvem os nutrientes do solo, elas também fazem processo de digestão. O processo de digestão não envolve propriamente o que a gente entende, né, de engolir um alimento, mas a gente tem que pensar o que significa isso. O processo de digestão é o processo de obtenção de energia, né? Então, é onde nós, seres vivos, obtemos energia para nos mantermos vivos, para funcionar o nosso corpo. Isso é conhecido como metabolismo, de obter energia através dos alimentos, né, dos nutrientes, seja eles compostos orgânicos, como é o caso das proteínas, dos carboidratos, lipídios, vitaminas, açúcares, que a gente vai ver daqui a pouco, ou de compostos inorgânicos, como é o caso das plantas, que obtém lá o magnésio, o potássio, o nitrogênio, né? Que são o ferro, o cálcio, que são compostos químicos encontrados no solo que as plantas absorvem para a produção de energia. Então, esses são alguns critérios que diferenciam seres vivos de seres não vivos, tá? Então, nós já respondemos a nossa primeira pergunta. Biologia estuda vida e, para ser vivo, para ser considerado organismo vivo, tem que ter essas características que eu mencionei para vocês. Professora, qual é basicamente 3 teorias que eu posso uma atividade avaliativa para que vocês façam uma pesquisa mais detalhada? Existem, basicamente, existem várias teorias e essas teorias elas estão embasadas em campos, está muito relacionado com a cultura de cada povo, né? Mas uma das teorias prevalentes é o criacionismo, ou seja, que Deus criou todas as coisas, tá? Outra teoria é a teoria da partir de um meteoro de extraterrestres. E aí, com a evolução química que nós conhecemos como Big Bang. Que os seres vivos surgiram a partir de foram se agrupando, foram reorganizando ou se organizando quimicamente e deram origem a organismos muito simples, os precursores dos seres vivos que nós conhecemos hoje, atualmente, né, em todo o planeta. Mas isso é um processo de longo processo de evolução das espécies.
para que chegasse como nos tempos de hoje. Então, são 3 teorias. Professora, qual é a certa, qual é a errada? Escolar, nós trabalhamos com a teoria da evolução química, que é essa que está associada com o Big Bang. Entretanto, o conhecimento científico e o conhecimento, eu acredito em Deus. E eu acredito que digamos assim, né, dos dois respondam essa atividade, e vocês pesquisem e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Hoje, todos os seres vivos são formados por células. Do que as células são feitas? Existem seres em uma célula e às vezes existem, né, as bactérias são seres vivos formados a partir de gente, tá? Então, isso está relacionado, existem o DNA, basicamente. A composição química, por exemplo, uma barata, uma abelha, um rato, um pedaço de fígado bovino, fizesse sucos diferentes, né? Substância, fosse identificar substâncias presentes em substâncias químicas, eu encontraria proteínas, carboidratos, água, sais minerais, lipídios, ácidos nucleicos. Agora, a diferença de lipídio, os tipos de lipídio, os tipos de carboidratos que a gente encontraria, químicos que formam as células, tá? Então, para esse, bom, se eu estou estudando vida, eu preciso passo que a gente tem que entrar no conto chamado bioquímica das células, ok? Só um momentinho. Vamos lá. O computador está meio devagar, mas vai dar certo. Vamos. Ok? Então, vamos lá. Ó, aqui, a gente está estudando biologia é vida, todo ser vivo é formado por célula, e toda célula, ó, se caísse um grão de sal na sala, você ia conseguir visualizar ele a olho nu? Não, né? Mas se eu colocasse 5 quilos de sal na sua frente agora, você ia conseguir ver esses 5 quilos de sal? Por que que eu, professora Hébia, com os meus 70 e poucos quilos, sou na frente de vocês? Porque eu sou um aglomerado de compostos, entendeu? Então, por isso que vocês conseguem. A bactéria é 0,0000000 alguma coisa de quilo e meu raciocínio. Então, todas as células são formadas das mesmas coisas, só que depende da quantidade desses para a gente ver ou não ver uma célula, ver ou não ver um organismo. Aqui para vocês que fica mais fácil. A tela maior, né? Ai, meu computador está muito devagar. Mas, enfim, os chamados de orgânicos ou inorgânicos são o que nós conhecemos como água e sais minerais. Anotem isso no caderno de vocês. Todas as células são substâncias inorgânicas, são moléculas, são substâncias formadas por ação química, átomos de carbono, ok? Quem são esses elementos minerais? As células também são formadas por substâncias orgânicas. O que são substâncias orgânicas? São moléculas grandes que geralmente ou que sempre têm na sua formação, na sua constituição química, o átomo de carbono. Quem são os compostos orgânicos? Os carboidratos, conhecidos como os glicídios, os lipídios, que são considerados os óleos, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, tá? Então, esses são os compostos, são esses elementos, esses grupos de substâncias químicas aqui, água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos que compõem as células. O que são ácidos nucleicos, professora? DNA e RNA, tá? Então, isso aqui, ó, é uma coisa básica, gente. Se a gente tivesse em aula presencial, com certeza eu colocaria isso numa prova para vocês. Para vocês me falarem o que é composto orgânico, o que é composto inorgânico, tá? E o que é cada um. O que é água e sais minerais? São compostos inorgânicos porque não possuem na sua composição átomos de carbono. Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. São compostos orgânicos porque são moléculas grandes com átomos de carbono. Então, com certeza, esse aqui é o motivo de prova, tá bom? Vamos seguir aqui. Algumas características da água, né? Então, a água é formada pelo H2O, que a gente já viu, vocês já viram lá, desde o 5º ano, a gente já sabe que a água é o elemento mais abundante em todas as células, que a água participa de todas as reações químicas do nosso corpo. Ela é um solvente universal, ou seja, ela tem capacidade de dissolver tipos de substâncias.
como o cloro, como o sódio, que é muito presente na composição química de várias substâncias. A água é um solvente universal porque ela é polar. Ó, líquido polar. O que é isso, professora? Possui cargas elétricas positivas e negativas, tá? E aí depois vocês dão uma olhada com calma nisso aqui. Na nossa aula online eu vou falar um pouquinho mais. Os sais minerais. Quem são sais minerais? E aí a gente tem vários tipos de sais minerais aqui. A gente tem o magnésio, sódio, ferro, potássio, fosfato, iodo, cálcio, cloro, flúor, enxofre, zinco e selênio. A maioria desses sais minerais, eles são considerados elementos essenciais para o desenvolvimento de todos os seres vivos. Como, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, né? Vou passar rapidamente. O cálcio, gente, muita gente acha que o cálcio está presente apenas na formação dos ossos e dos dentes, né? Que a gente precisa tomar leite para a formação dos ossos e dos dentes. Mas olha que coisa interessante, sabia que a quantidade de cálcio no seu organismo pode controlar contrações musculares, né? Batimentos cardíacos, por exemplo, tá? E isso é muito interessante. Dependendo da quantidade de cálcio que você tem no corpo, sua pressão pode oscilar entre pressão alta e pressão baixa. Coagulação do sangue também, tá? O ferro, que é presente em alimentos, né, da cor vermelha, ajuda na formação do sangue, enfim. Leem com bastante calma esse material, essa parte aqui, que eu quero passar, vou passar diretamente, vou passar bem rapidamente, para a gente poder falar mais na aula online, tá? Nós temos 2 aulas online. Os carboidratos, quem são os carboidratos? Os açúcares, é tudo aquilo que vai dar energia para o nosso corpo, função energética, constituição estrutural e genética, né? Então, é aquilo que vai ajudar na formação da fita de DNA, por exemplo, que vai dar energia para o nosso corpo. Os carboidratos, gente, e aí, ó, carboidrato, carbono, hidrato, hidratado. Então, carboidrato é uma junção de um átomo de carbono com uma molécula de água. Para cada átomo de carbono, eu vou ter uma molécula de água, carboidrato, tá? E aí existem vários tipos de carboidratos, dependendo de quantas moléculas de carbono e água eu vou ter, eles podem ser classificados como monossacarídeo, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os polissacarídeos são moléculas maiores, moléculas com mais de 10 grupamentos de monossacarídeos, e a gente tem os polissacarídeos estruturais, que é a celulose, por exemplo, da madeira, a quitina, que forma o revestimento, né, do corpo dos insetos, das baratas, por exemplo, o amido, que está presente no milho, nas farinhas de maneira geral, no trigo, na aveia, na mandioca, o glicogênio, que nós utilizamos como produto de reserva. Então, tudo que a gente come, olha que interessante, gente, tudo que a gente come fica armazenado no nosso corpo em forma de glicogênio. Sabe essa bainha aqui do braço da professora, a bainha da perna da professora, é gordura. Essa gordura veio dos carboidratos, né? E foi armazenada em forma de glicogênio. Isso é uma coisa legal. Os lipídios, eles são moléculas grandes, formadas geralmente por um glicerol e uma região derivada de ácidos gráxicos. Os lipídios são os óleos. De maneira geral, os óleos, eles também têm uma função energética e estrutural no nosso corpo, tá? A membrana plasmática das células, ela tem uma presença muito grande de alguns tipos de colesterol, né, alguns tipos de lipídios, para ajudar na formação da membrana plasmática, tá? Então, os óleos, eles são fundamentais para a formação das nossas células, sim. Essas dietas, né, que a gente exclui todos os tipos de óleos, não é bem legal. A gente precisa de alguns tipos de gordura, até para absorção de algumas vitaminas. Gente, por favor, mesmo que você não tenha condições de imprimir a sua apostila, coloque esse esquema no seu caderno, por favor, porque isso vai te ajudar demais a entender o que é lipídios. Então, eu peço, assim, ó, do fundo do meu coração, que você copie isso aqui no seu caderno para te ajudar a gravar o que é um lipídio, tá bom?
As proteínas estão presentes na formação estrutural também. As proteínas, elas, todas as proteínas contêm, aqui, ó, essa é a fórmula das proteínas, tá? É formado por átomo de carbono ligado a um grupamento de amina, que é o nitrogênio, um grupamento de carboxila, que é o carbono, dois átomos de oxigênio e hidrogênio, e as proteínas, elas são, a maioria delas são proteínas estruturais, tá bom? Então, existem vários tipos de proteínas, depois eu vou falar para vocês na nossa aula online, ok? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. E eu, de falar, cadê? Voltei. Esse momento é um momento mesmo de falar rapidamente, de fazer uma breve apresentação do nosso conteúdo. Como nós teremos 2 aulas online, eu vou ter a possibilidade de falar com mais calma para vocês sobre o nosso conteúdo, tá? Espero que isso é um incentivo para que vocês leiam o material, que vocês, nosso primeiro encontro, na sexta-feira, a gente possa tirar dúvidas e esclarecer algumas coisas, tá bom? Fiquem todos com Deus, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, tá bom? Estudem. Leiam os textos, por favor, que eu postei lá no Classroom, tá? Um abraço a todos. Fico por